Picard visita o holodeck e vive uma fantasia como o detetive Dixon Hill, enquanto se prepara para fazer contato com os reclusos Haradas. Mas uma falha torna a simulação potencialmente mortal, e a tripulação precisa agir depressa antes que a missão diplomática colapse. Coisas estranhas acontecem no holodeck em The Big Goodbye, episódio da primeira temporada de A Nova Geração que vamos revisitar agora. Bom, estamos aí diante do primeiro clássico da série, né? O primeiro clássico de A Nova Geração, episódio realmente maiúsculo, numa primeira temporada super irregular, que tem um monte de problemas, mas aqui a gente tem a primeira entrega em que dá para sentir que A Nova Geração tem uma coisa especial, pode se tornar uma grande série. Bom, a premissa básica veio de uma sugestão do criador da série, Gene Roddenberry. Ele que teve a ideia de fazer uma história que envolvesse alguma falha no holodeck e que colocasse o Picard nessa coisa do detetive, né? Claro que depois essa coisa de falha no holodeck ia virar um clichê, né? Várias séries iam fazer, A Nova Geração ia fazer várias vezes, isso ia virar meio, digamos, arroz de festa da série. Mas aqui era uma novidade absoluta e uma exploração muito interessante de uma tecnologia que eles tinham acabado de introduzir, né? A premissa básica, a coisa do detetive, ela foi construída pelo Roddenberry e pela equipe de roteiristas. Eles juntos montaram um negócio e aí passaram as mãos de Tracy Tormé, né, o menino prodígio ali da equipe, o rapaz que tinha acabado de chegar, jovem e que era meio que um protegido ali do Roddenberry, colocaram Tracy Tormé para desenvolver aí o episódio, né? Quer dizer, escrever o argumento, depois escrever o roteiro e levar a termo. Foi o Tormé que introduziu aí nessa história os elementos de filme noir, né? Que a gente vê no episódio, essa camada fantástica da recriação dos anos 40 e tal. Inclusive personagens e eventos que acontecem no holodeck aqui nesse episódio são inspirados por um filme chamado O Falcão Maltês, um filme de 1941 que tinha o Humphrey Bogart como um dos protagonistas, e o escritório do Dixon Hill, por sinal, é uma homenagem ao escritório do personagem do Bogart nesse filme. A primeira versão do argumento ficou pronta em 17 de agosto de 1987. E de início, o Tormé quis desenvolver muito mais os Haradas, aí, essa espécie insectoide, que na concepção dele, ela teria uma mente coletiva, né? Ele tinha toda uma ideia, inclusive visual, de como representar. Uma das frustrações que ele teve com esse episódio foi justamente que os alienígenas não puderam ser mostrados por uma questão orçamentária, né? Já era um episódio grandioso, um episódio caro de se produzir. É uma coisa que a gente não pensa, né? Porque fala, bom, mas está recriando ali os anos 40, tem muita coisa que pode ser reaproveitada de estúdios, cenários e tal, mas não é bem assim. Você tem que recriar, e recriar a época é possivelmente tão difícil quanto recriar um ambiente totalmente ficcional, talvez até mais difícil, né? Porque o ambiente ficcional, tipo, um planeta alienígena, você faz do jeito que você quiser e as pessoas não têm uma pré-concepção daquilo. Mas se você vai retratar os Estados Unidos nos anos 40, você está fazendo um recorte muito específico que o público vai saber. Então você precisa ter os carros da época, você precisa ter os cenários da época, os objetos da época, os trajes da época, e tudo isso é muito complicado de reconstruir, né? Então era um episódio já muito caro, e aí os alienígenas tiveram que ficar de fora. Eles eram uma parte dispensável da história, embora o Tormé tivesse um interesse neles, e claro, essa ideia de uma mente coletiva ainda viraria uma coisa bem grande em Star Trek mais adiante, mas não aqui com os Harados e não aqui nesse episódio. Bom, o personagem originalmente ia se chamar Dixon Steele, em homenagem ao filme favorito do Tormé com o Bogart, um filme chamado No Silêncio da Noite, de 1950. Mas aí tinha, na época em que A Nova Geração estava sendo produzida, tinha uma série de sucesso chamada Remington Steele. E aí os caras falaram, não dá pra usar, né? Porque vão achar que a gente tá copiando e tal. E aí que virou Dixon Hill. A versão final do roteiro foi entregue no dia 14 de outubro. E as filmagens começaram 5 dias depois, no dia 19, terminando no dia 27. Ou seja, 7 dias de produção, aquele roteirinho tradicional ali em termos de filmagens.
O diretor que a produção queria escalar para esse episódio era o Rob Bowman, né? Aquele jovem que tinha se destacado, que o Bob Justman se apaixonou e queria ele para esse episódio. Mas acabou não acontecendo isso, porque eles tiveram problemas com o roteiro daquele que seria o episódio que ia ser filmado antes desse, que ia ser o Datalore, e eles tiveram que mudar a ordem. Então botar o The Big Goodbye primeiro e o Datalore depois. Isso mexeu com a agenda dos diretores, e aí quem acabou filmando The Big Goodbye foi o diretor Joseph Scanlan, um profissional então já veterano, mais experiente que o Rob Bowman. Bowman, por sinal, ficou até meio chateado de não ter dirigido The Big Goodbye, mas também ficou com o Datalore, que também não era um episódio de se jogar fora. Bom, esse foi o 11º episódio a ser filmado e também o 11º a ser exibido. Isso contando, claro, o piloto como um só, né? Se contar como 2 é o 12º. Em dado momento, a produção até imaginou que ele fosse ser filmado depois de outro episódio que estava em desenvolvimento, que viraria 11001001. É isso mesmo, o nome do episódio é esse. E aí, claro, se você sabe do que eu estou falando, de que episódio é esse, você vai entender o que eles estavam pensando. Que os eventos ocorridos naquele episódio iam explicar a falha no holodeck que foi vista aqui. Mas como a ordem mudou, The Big Goodbye foi para frente na lista de filmagem e o 1001 foi para trás, foi mais para diante, acabou que eles fizeram uma explicação aqui mesmo para falha no holodeck, aquela coisa da sondagem dos Haradas lá tal, e o episódio acabou mais autocontido, mas se resolveu bem assim, eu acho. Acho que não, na verdade seria até estranho que um elemento de um episódio refletisse no episódio seguinte, ia ter uma referência, uma coisa que eles não costumavam fazer naquela época, que era fazer muitas referências entre um episódio e outro. Bom, o escritor, né, o Tracy Tormé, e o diretor Joe Scanlan, eles queriam que as cenas no holodeck fossem em preto e branco. Eles propuseram, tentaram lutar por isso, mas os produtores supervisores Rick Berman e Robert Justman, que estavam ali mais, digamos, na supervisão ali do dia a dia, vetaram essa ideia, dizendo que não, o holodeck não poderia tornar os personagens reais, tudo bem, ok, o resto da simulação podia ser preto e branco, mas os personagens reais teriam que ser coloridos, não teria como o holodeck descolori-los, né? E aí acabou que a sequência toda foi feita colorida. Anos mais tarde, né, isso muito tempo depois, o Rick Berman acabaria desapegando dessa ideia e autorizaria, né, as aventuras do Tom Paris como Capitão Proton lá no holodeck de Voyager a serem preto e branco, serem totalmente preto e branco. Mas aqui eles estavam mais conservadores, falaram, não, vamos manter uma certa lógica, uma certa coerência, não daria para ser preto e branco. Bom, para além dos valores de produção incríveis do episódio, né, a gente já falou um pouco da recriação, dos anos 40. A gente tem que destacar aqui também as ótimas sacadas de humor com o Patrick Stewart, o Brent Spiner e a Gates McFadden no holodeck, né? Quer dizer, tem muitas coisas divertidas aqui. Aquela história do Brent Spiner explicar a aparência do Data porque ele era da América do Sul. Lembra um pouco aquela coisa do The City on the Edge of Forever, né? Falar que o Spock era chinês e prendeu a orelha na colheitadeira de arroz. Enfim, aqui essa história da América do Sul, ela dá o que render e ela vai sendo esticada ao longo do episódio, né? Também é muito engraçado ver a Dra. Crusher lá na delegacia, aí o cara dá um chiclete pra ela engole o chiclete porque não sabe que é pra mascar o chiclete. Enfim, tem várias cenas assim de peixe fora d'água que acabam sendo muito engraçadas e fazem bom uso aí dos atores do elenco da nova geração pro humor, que é uma coisa que eles sabiam fazer muito bem. E claro, o Tormé introduziu um ingrediente fascinante nessa história, né, ao permitir ao final que os personagens fictícios, né, no caso ali o amigo do Dixon Hill, descobrisse que eles todos fazem parte de uma simulação, que eles não são reais, né? Então é uma quebra ali interessante e que faz a gente refletir, né? A ideia, ela ecoa um pouco essa proposta filosófica, essa hipótese filosófica meio incrível, de que talvez nós mesmos estejamos todos em uma simulação, né? A gente acha que isso aqui é a realidade, mas talvez seja uma simulação muito complexa, da qual a gente não tem conhecimento, né? Isso é o que acontece essencialmente aos personagens ali de Big Goodbye no final
do episódio fazendo essa provocação. Claro, essa ideia de que a realidade é uma simulação seria muito explorada assim, de uma forma muito detalhada nos filmes The Matrix, né? Nos filmes da Matrix, que lançados ali a partir de 1999. Mas aqui você tem digamos, um gostinho dessa ideia. Bom, com todos esses ingredientes, não é por acaso que The Big Goodbye foi premiado com um Emmy pela categoria de design de figurino, né? Bill Tais aí recriando os figurinos dos anos 40 com grande qualidade. E também o episódio também recebeu uma indicação pela direção de fotografia para o Edward Brown. Mas o reconhecimento mais prestigioso para esse episódio veio com o prêmio Peabody. É um prêmio super badalado, né? E ele veio na categoria de excelência em televisão. Foi a primeira vez que um drama de 1 hora, ou seja, um episódio de TV versus um telefilme, foi a primeira vez que um drama de 1 hora conquistou aquela categoria. E a franquia Star Trek só voltaria a ganhar uma indicação a esse prêmio Peabody novamente em 2017. Aí só a indicação com a série Discovery. E só em 2024 voltaria a ganhar um prêmio, dessa vez um prêmio mais geral, assim, pela franquia como um todo, em 2024, aí, pelos valores que a franquia impulsionava. A trilha sonora também merece um destaque especial aqui nesse episódio. Ela foi composta pelo Dennis McCarthy, um dos músicos mais importantes da nova geração, foi o responsável pela trilha do piloto Encounter at Farpoint, fez vários outros episódios, e aqui ele coloca um arranjo da canção Out of Nowhere, quando o Picard entra no holodeck pela primeira vez. Essa foi uma sugestão do Bob Justin. E esse episódio marcou também uma grande despedida. Foi o último da Dorothy Fontana na produção. Ela estava se sentindo desprestigiada, infeliz, dificuldades ali de lidar com Gene Roddenberry, aquela coisa toda do Leonard Maizlish, o advogado dele. E ela decidiu não renovar o contrato, deixou a série no meio da primeira temporada, seguindo assim os passos do amigo dela, David Gerrold, também já tinha saído em maio, antes mesmo do início das filmagens.